Boa tarde a todos, começando mais um quadro Cidadania. Hoje nós vamos falar sobre o Coronel Jorge Teixeira de Oliveira, que foi o primeiro governador do estado de Rondônia. E meu convidado é o Rui Teixeira Filho, que é neto do Teixeirão, como o governador era conhecido. Bem, vou fazer uma pequena introdução. Jorge Teixeira de Oliveira, coronel da reserva, foi nomeado em 1973 para assumir a prefeitura de Manaus, onde ficou até março de 1979. Foi também o último governador do antigo território federal de Rondônia e o primeiro governador do novo estado. Foi indicado pelo general João Figueiredo, assumido em 10 de abril de 1979, com a principal tarefa de transformar o território federal de Rondônia em estado. Em 22 de dezembro de 1981, foi criado o estado de Rondônia e em 4 de janeiro de 1982, foi empossado o coronel Jorge Teixeira de Oliveira como o primeiro governador do estado de Rondônia. Jorge Teixeira faleceu no dia 28 de janeiro de 1987 e foi sepultado na cidade do Rio de Janeiro. Rui, seja muito bem-vindo ao quadro Cidadania. Opa, boa tarde, Fabrício. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e principalmente a todo o povo de Rondônia por estar sendo recebido tão bem aqui no estado. Rui, conte-nos um pouco das lembranças que você tem do seu avô. Eu lembro do meu avô de uma forma muito carinhosa. Ele era um cara muito carinhoso na família e bastante bem-humorado. Bem-humorado. E você, quando seu avô faleceu, você era muito pequeno? Era muito pequeno, devia ter uns 8 anos. E seu avô tem... São quantos filhos? Meu avô só tem um filho. Um filho só, que é o meu pai. Bom. Nós temos até uma foto que vão mostrar de você quando eu aqui. Ficou bem bacana, eu bem alegre aqui, ó. Com meu pai e meu avô. Esse aqui então é você? Esse sou eu. Teixeirão? Exato. E seu pai? Exato. Você lembra essa foto, quando é que foi, mais ou menos? Não lembro. Não lembro, era muito pequeno, né? Devia ter uns 2 anos. Vamos lá. Rui, o que você veio fazer em Porto Velho agora? O que você veio fazer aqui, só pra gente saber? Visitar a cidade? É como a gente falou, o meu avô morreu, eu era muito novo, era muito jovem. Então, assim, eu vim justamente conhecer um pouco mais do meu avô. E está sendo muito gratificante, porque eu estou conhecendo o meu avô através das pessoas. E tanto das pessoas mais simples, como até de mais altos cargos, sempre falam de uma forma muito carinhosa dele e sempre tem uma história para contar. Então, eu estou muito feliz de estar aqui em Porto Velho. Rui, você mora no Rio de Janeiro, nasceu no Rio de Janeiro. Exato. Mora lá até hoje, então é a sua primeira vez aqui no estado? Exato, praticamente a minha primeira vez. Tá, e quem foi que convidou você para vir para Porto Velho, aqui para Rondônia? Na verdade, ninguém me convidou, né? Eu que me convidei, não é? E buscando exatamente isso, um contato maior com as minhas raízes e de conhecer o estado, conhecer as pessoas. Alguns anos atrás, eu tinha até o hábito de pegar uma mochila e viajar por aí, por alguns países, ia fazendo mochilão. E eu espero voltar para cá e botar essa mesma mochila e conhecer todos os municípios, que eu sei que meu avô tem uma história bonita no interior também. Ô Rui, ontem aconteceu uma solenidade lá no Memorial Jorge Teixeira, né? Quando você chegou lá, como é que foi a sua experiência em conhecer aqui, né, o memorial, ver a história do seu avô? Como é que foi aquilo? Eu acho que falo até mais, né? Não é a história do meu avô, é a história do Estado, né? E isso é extremamente importante a gente valorizar isso. É um estado de formação nova e a gente precisa valorizar o que aconteceu, exatamente para passar para as futuras gerações. A imagem do meu avô representa muita coisa, não só para mim, mas eu acho que para a população. Representa um homem de trabalho, não é? Representa um homem de honestidade e representa um homem patriota. E isso eu acho que é extremamente importante. Ô Rui, aquela estátua que ficava lá na Jorge Teixeira, né, do seu avô, ela está lá no memorial. Tá, sim, a gente levou para o memorial. O memorial era a residência oficial do governador, o seu avô morava naquele local, né? Exato. E o que você achou da reforma? Falar a verdade que é o seguinte, qual que é a importância da preservação, né, da memória, da história do Jorge Teixeira, da história dele? O que você acha que deve ser feito para se guardar preservar a história dele? A gente passa um período complicado no país, né? Com perda de valores, como família, como honestidade. E é o que eu falo, toda vez que você está valorizando o Jorge Teixeira, você está valorizando esses valores e passando para a criança isso, né? Eu acredito muito nas crianças, cara, e nos jovens, e são eles que vão fazer esse país. Então, toda vez que a gente está falando de uma pessoa que representou trabalho, honestidade e patriotismo, a gente está exatamente educando esses jovens e mostrando um caminho. E a gente sabe que as pessoas que nasceram na década de 80, né, depois de 85, não conheceram a história do seu avô, né? Às vezes você conversa com as pessoas, tem algumas que acham que é só o nome de uma avenida e o nome do aeroporto. E é muito mais do que isso, né? Uma pessoa que era um visionário, né? Ele era à frente do tempo dele, né?
foi um excelente governador, fez um trabalho que, eu costumo dizer que existem dois nomes, né, que a gente lembra com muita força aqui em Rondônia, que é Marechal Rondon e Jorge Teixeira de Oliveira. Esses são os nomes que eu acho que são os mais importantes no nosso estado. Exatamente, são dois heróis nacionais, né? Eu pude ter a oportunidade de estar em Manaus, onde também ele fez um grande trabalho como prefeito, né? Hoje a principal avenida lá, que fica no bairro de Ponta Negra, tem o nome dele, é o bairro turístico, né, da capital, e também o trabalho que ele fez no SIGS, né, que é bastante importante. E lá tive até a oportunidade de conversar com o próprio General Mourão, que conheceu meu avô, né, o agradeci, era um ambiente de festa, né, então naquele momento eu só o agradeci de estar ali presente, desde o Fernando Henrique, a primeira mandato do Fernando Henrique, nenhum presidente ia ali, então o General Mourão estava ali como vice-presidente, foi muito legal, e eu espero na próxima vez que eu encontrá-lo, pedir para vir aqui para o estado de Rondônia, entendeu? Porque eu sei que a presença dele também seria muito importante. Você sabe que até conversando com meu pai, que conheceu o seu avô, trabalhou com o seu avô, lá no final da década de 70, e ele me diz o seguinte: olha, Fabrício, Manaus, como ele foi prefeito de Manaus, existia Manaus antes de Jorge Teixeira e depois de Jorge Teixeira. Antes era uma cidade normal da Amazônia, que estava crescendo, mas depois Jorge Teixeira, ele fez uma revolução naquela cidade, com avenidas, infraestrutura, e aqui em Rondônia também, né? As grandes obras de infraestrutura foram na gestão do Jorge Teixeira, no estado muito novo, né? Território, depois virou estado, vindo gente de todas as partes do Brasil, né? Do Nordeste, do Sul do país. Enfim, é algo que a gente deve guardar com a memória e como sendo um grande governador. Então, nessa conversa que você teve lá com o Mourão, como é que foi? Encontrar com o vice-presidente da República, né, num ambiente militar. Vocês conversaram mais o que lá sobre essa? Acho que a gente tem até uma foto aqui do Mourão, puder colocar aqui, ó. General, então, Mourão, vice-presidente da República, e você. O que é essa camiseta aqui, Rui, que você está usando, cara? Essa camiseta foi muito especial, me senti muito honrado. Essa camiseta é exatamente das velhas onças. São as pessoas que começaram com meu avô. Então hoje estão tudo na casa dos seus 80 anos e foi muito emocionante, não só para mim, mas como para eles, estar ali perto. Eles me chamaram para marchar no desfile e eu fiquei super feliz de poder participar, né? É uma grande festa, é uma grande homenagem e eu acho que todo mundo ganha, né? Até por uma curiosidade, acho que todo mundo quer saber também, eu tenho essa curiosidade. Você é militar, ou Rui? Não, não sou. Eu segui minha carreira exatamente na iniciativa privada, sempre trabalhei em grandes multinacionais, mas tenho isso, pego dos militares exatamente isso, a disciplina e o foco no resultado. Muito bom. Rui, qual que é a sua mensagem, então, para quem está nos assistindo agora, para os jovens que querem participar da política, não só os jovens, as pessoas que querem participar da política, nós temos eleições no ano que vem, né, em 2020, para prefeito e vereadores. Qual que é a sua mensagem, então, para quem quer entrar na política, participar da política? O que você gostaria de falar para a população? A gente precisa de novas lideranças, Fabrício. Não é? E o jovem, ele está envolvido diretamente com a política. Mas ele pode estar envolvido de forma passiva ou ativa. O que eu peço é que ele seja envolvido de forma ativa. Vá para a rua, proteste, peça seus direitos, tenha suas obrigações também, entendeu? E primeira coisa, antes de buscar um líder, seja líder dele mesmo. Líder dele mesmo, que eu falo é o seguinte: cuide da sua saúde, pratique esporte, estude, respeite seu pai, respeite sua mãe, respeite as autoridades. Claro, aquelas autoridades que também se dão ao respeito, entendeu? E aí você, ao pouco, esse jovem vai se tornando um líder. E ele vai se tornando um líder, primeiro dele mesmo, depois do amigo do lado, depois daquela comunidade. E aí vamos criando novos líderes, porque é isso que Rondônia precisa. Meu avô fez muita coisa em Rondônia, mas a gente precisa fazer mais. Não só fazer mais com as pessoas que estão aqui, mas continuar atraindo gente boa e reter os jovens talentos aqui. Porque o Estado precisa que a gente continue esse trabalho que o Jorge Teixeira começou. Nós temos uma série de problemas no Estado, principalmente de infraestrutura aqui na capital, falta de saneamento básico, as rodovias, né? Naquela época, quer dizer, a BR-364 foi aberta pelos militares, foi asfaltada no governo Figueiredo. Falta isso, né? Infraestrutura, o Estado rico. Precisa de força de vontade, tá? Mas precisa também que todo mundo trabalhe, não é? O que eu preciso começa a colocar sempre é o seguinte, que a própria população tem que estar engajada, não é? O que toda vez falam para mim é o seguinte: o que meu avô conseguiu foi porque ele gerava muita esperança na população, não é? E essa esperança precisa estar latente. A gente precisa acreditar que dá para fazer, não é? Não dá para ficar só reclamando que o político não faz, que ali não faz.
Cara, vamos arregaçar o trabalho. E quando eu falo em ser patriota, patriota é o mínimo. Quando você deixa de jogar lixo no chão, você está sendo patriota. Quando você começa a entender o que está acontecendo na sua cidade e começa a dar sua opinião, você está sendo patriota também. Então o que eu falo? A gente precisa sim mobilizar o jovem, criar esperança, não é? De dias melhores, de dias que a gente possa realmente ter mais orgulho do nosso país. E aí eu conto com todos, cara, todos os jovens que se engajem nisso para a gente criar uma Rondônia melhor, tá? Para a gente realmente continuar esse legado do Jorge Teixeira. Você está indo embora agora, voltando para o Rio de Janeiro. E quando é que você vai voltar de novo aqui a Rondônia, Rui? Já tem uma perspectiva? Fabrício, eu fiquei praticamente 41 anos longe de Rondônia, né? E por incrível que pareça, aqui eu me sinto em casa. Aqui eu sinto as minhas raízes e sinto um carinho gigante da população. É impressionante que todos os lugares que eu passo, todo mundo tem uma história do meu avô e me trata super bem. Eu posso ter até um minuto para contar uma história bacana? Por favor. Assim que eu cheguei aqui, eu fui pegar um táxi. E aí quando eu peguei o táxi, aquela conversa, né, que você está fazendo aqui, eu falei, é minha primeira vez, eu sou o neto do governador Jorge Teixeira, e o taxista se emocionou. Ele chegou a se emocionar, né, o taxista Mendes aí, se estiver me vendo. Um abraço pro Mendes aí. Exatamente, ele se emocionou e contou uma história, que ele era uma criança pobre, tinha faltado a aula, e estava ali pelo Rio Madeira quando meu avô chegou de helicóptero. E aí meu avô de longe veio e chamou ele. Garoto, o que você está fazendo aí? Que não está na escola. E aí ele contou uma história, e aí meu avô falou o seguinte, você já andou de helicóptero? Um garoto pobre, de 5 anos, andar de helicóptero, falou, não, então vem aqui que você vai andar. E meu avô deu uma volta de helicóptero com ele e deixou ele ali. Então isso ficou muito marcado nele, e é uma história que eu falo, e uma história que todo mundo vira e mexe, um ou outro tem. Então é o seguinte, são essas histórias que me enriquecem muito, entendeu? Então eu fico muito feliz e espero dentro em breve estar aqui com vocês. Rui, muito obrigado pela sua visita. Como eu disse, o seu avô foi o grande governador do estado de Rondônia e vamos ver se a gente consegue despertar então nos jovens, nas futuras lideranças desse país, para a gente melhorar a Rondônia e o resto do Brasil. Ok, muito obrigado e falo para toda a população e para o jovem aí, vamos para cima. Um abraço a todos e até a próxima quinta-feira com mais um quadro Cidadania.